que ela faz? Ela gasta dinheiro agora, ela não guarda dinheiro pro futuro. Sim. Porque ela é curto prazista, não é? Então ela está abrindo mão de um benefício futuro, de uma vida onde ela e as próximas gerações vão se beneficiar para que ela tenha um momento mais especial agora, uma comida mais gostosa. Então, mas o uma que coisa assim. poderia tirar esse pensamento curto prazista seria a educação financeira. E que não é dada, na minha visão, propositalmente. Entendeu? A ignorância, ela é o adubo que gera poder Sim. para políticos. O que eu quero dizer é que essa lógica ela se aplica para quando alguém vai escolher quem vai liderar o país. Entendeu? Onde Claro que se aplica. você vai ter Isso. incentivos populistas. Claro que se aplica. Mas aí a gente vai entrar num assunto, mais fora do que a gente está Aí falando. deixa eu né? mudar. Flávio. Mas deixa eu voltar lá naquela segunda parte. Ó, O cara... A vontade é grande. Ó, Vamos falar de Copa? Brasil, Hexa vem. Vamos voltar aqui, ó. Como é que o cara faz para sair dessa situação? É fácil? Não. Vamos repetir, não é fácil. Mas é possível. É possível. Eu passei por todas essas fases. Eu não era um cara miserável, acho que é muito importante dizer isso. Eu era um cara de classe média baixa, tá? Eu não era um cara que passei fome. Eu acho que quando a gente vai falar para miseráveis, pessoas que passam fome, pessoas que têm pai preso na prisão, mãe que se prostitui, o cara é obrigado a... Kaique, você acha que você era um miserável? Não. Você se considera um cara que era miserável? Não. O que Não. você se considerava? Eu era. Porque você morava na favela. Eu era, tipo assim. Já passou fome? Não, tinha gente pior que eu. Mas já passou fome? Não. Então. Tinha gente pior que eu. Não era classe média baixa, eu era classe baixa. Uma classe baixa, mas não miserável. Uma baixa alta, pra assim dizer, sabe? Tipo assim... Baixa média. Baixa média. Eu tinha, tipo, um teto, tinha comida, eu ia pra escola, tipo... Mas é um cara que tinha problemas estruturais, veio de baixo, um monte de coisa, e conseguiu sair disso. Então, mas esse é o ponto. O miserável, vamos entender, ele está abaixo da possibilidade da competição. Vamos entender. Não adianta a gente achar que o cara vai conseguir. Não dá pra falar, é mentalidade positiva. O cara não que vai não, o cara ele não está tem abaixo, almoço, né? o cara não tem almoço. Ele está abaixo. É muito importante a gente deixar claro que tudo que nós estamos falando aqui é para um cara que está pelo menos ali um pouquinho abaixo do zero. Não pode estar muito abaixo do cara do zero. que consegue acompanhar um podcast, né? Vamos dizer assim também, né? O cara que tem comida. O cara conseguiu ir numa escola pública e o cara conseguiu se alimentar de forma simples. Eu, por exemplo, entrei num restaurante pela primeira vez com 20 anos de idade. Caramba. Com 20 anos de idade, eu entrei num restaurante pela primeira vez. Não é possível, Flávio. Tô te falando, cara. Você nunca tinha ido num McDonald's? Não era a cultura da minha família. A gente comia em casa. Cara, McDonald's pra mim era aniversário, cara. Era tipo assim, Não, pra mim também. no meu aniversário eu ganhava um McLanche feliz. Era isso. Meus pais se esforçaram muito pra mim, cara. Isso eu tenho que agradecer demais mesmo, cara. Era isso. Andar de avião depois que eu comecei a trabalhar. Eu andei com o Thiago. Foi a primeira vez comigo? Olha aí. Internacional também. Então, no internacional não era. Eu nem sonhava ir na Disney. Kaique se borrando ali na decolagem. É loucura isso, cara. Acostumei já. Mas assim, eu tava numa condição que eu podia lutar, entendeu? Sim. Então, assim, vale isso. Então, é a decisão de sair da boiada. 99% de quem nos assiste aqui está enquadrado no público-alvo que a gente está falando. Com certeza. Porque ele tem internet, ele tem celular, Total, ele deve ter um emprego, ou se não tem emprego, vive com os pais. Por isso que às vezes eu acho até assim, quem está assistindo a gente geralmente não tá nessa situação de extrema pobreza. Aí a gente dá o Mas argumento... pode estar no ônibus. Pode estar no ônibus, Isso. perfeito. Mas existe mobilidade para quem está nessa classe social. É mais difícil, mas existe mobilidade. Então, a mobilidade social, vamos falar de números aqui, para quem está na pobreza, tá? Nem extrema pobreza, onde você está. Em geral, leva-se 9 gerações para se chegar na classe média. Na média, estatisticamente, 9 gerações. Então você já é exceção, Kaique. Você já é exceção. Não é? Então, o que acontece? São 9 gerações, cara. Imagina que são 9 gerações? É muita coisa. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele questionar. Ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento.
Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, espera aí, cara, será que tá todo mundo errado e eu tô certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. E é humilhante. E é humilhante porque estatisticamente vai dar errado até dar certo. Então, assim, Exatamente. vai dar errado consecutivamente até dar certo. Você tem que ter muita convicção. E enquanto estiver dando errado, todo mundo vai te humilhar, porque a opinião de todos é que o que você tá fazendo não faz sentido. Então você vai ser humilhado do começo até... E quando quer der ver uma- certo, vão tentar te humilhar de novo. Eu queria que a gente tangibilizasse um pouco, assim, a pegada aqui, Flávio, depois que você falar, de você falar assim, cara, beleza, na hora que rolou esse despertar, vamos assim, essa fagulha, que você se olhou lá no reflexo, olhava no reflexo do ônibus e falava, cara, pra mim já deu. O que você fazia, né, e o que eu você comecei a fazer? começou a fazer pra, tipo assim, velho, né, porque às vezes a galera distorce um pouco isso, fala, então eu tenho que virar empreendedor, então, não, cara, o que você... Qual foi a plantação que começou ali para entender, para sair disso? Tá. Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio, que era um relógio, sabe? Eu tinha um relógio. Era um relógio de calculadora, vocês lembram? Um relógio de calculadora? Lembro, Cassiozinho. Eu tinha um Cassiozinho de calculadora. Adorava relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio, que era um presente que eu tinha ganhado. Aí eu vendi esse relógio. E com o dinheiro que eu vendi esse relógio, eu comprei mais outro relógio. E aí vendi esse relógio de novo. E com esse dinheiro, eu comprei outro relógio. E meu relógio foi melhorando. E vendi esse relógio de novo. Na terceira ou a quarta vez que eu vendi esse relógio, o cara que me vendia o relógio, o meu fornecedor de relógio, já comecei a conquistar um pouco a confiança dele. Então eu comprei um relógio novo e peguei mais 2 em consignação. Ele já confiou em mim, já me conheceu, confiou em mim que eu iria pagar ele. E aí eu vendi os 3 relógios. Levei, uma semana depois, o dinheiro, ganhei o meu dinheiro do meu relógio e a comissão dos outros 2 relógios, ou seja, o lucro do outro 2 relógios, paguei os 3 relógios para ele. Comprei 2 relógios e peguei mais 2 consignados. E vendi os 4 relógios, e assim foi, assim foi. Eu acho que eu vendi uns, sei lá, 150 relógios. Você foi na caruda. O que é caruda? Você foi Você chegava na rua e tava vendo relógio, você Não, ligava pra na mim. empresa. Como que foi Não, isso? eu comecei a vender assim. O primeiro relógio que eu comecei a vender foram para os meus amigos. Porque você não tinha técnica de venda, você não Não. estudou isso. Você foi Não, na caruda eu, mesmo. eu fui na intuição. Aham. Tá? Na intuição. Então, e relógio é um produto muito simples de vender, não requer muita técnica. Então, Você põe no pulsão Ainda e mais fala um assim, que olha fazia como que cálculos, fica não bonito. Não sai mais. mas naquela época tinha uma linha que John. existe até hoje, que é a linha Citizen ProMaster. Fiz a propaganda para Citizen aqui agora. Mas tinha um que estava muito na moda, era o Windsurf, não sei se vocês lembram, era um que tinha uns desenhozinhos assim, e era muito desejado. E eu vendia esse tipo de relógio. Não é? Então, assim, os jovens gostavam muito de comprar esse relógio. Então, eu comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho do amigo, e o negócio começou a rodar. Foi. O negócio começou a rodar, e eu lembro que tinha um jornal chamado Jornal Balcão, no Rio de Janeiro, que era um jornal de classificados, a gente anunciava, eu anunciava o relógio lá, mesmo antes de ter o relógio, porque eu sentia qual era a demanda que tinha pelo relógio, e aí eu comprava, e o relógio juntava as pontas, entendeu? Então eu comecei a vender. Então essa minha experiência vendendo o relógio, ela me trouxe 2 coisas. Primeiro, eu já estava namorando, e era muito ruim para mim ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Tinha acabado de ser expulso da escola, uma história que todo mundo já conhece. Uhum. E aí o que acontece? Eu comecei a primeira coisa, eu comecei a ter dinheiro para poder sair com a Luciana. Então esse foi meu primeiro conquista. Não precisa pedir dinheiro pro meu pai para sair com a namorada.
não é? Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu fiquei vendendo relógio por um ano. Não sei se eu vendi 10 relógios por mês, talvez, em média. Mas imagina aquele mês que eu vendi 20 relógios. Eu não me lembro quanto eu ganhava por relógio. Mas, aliás, eu tenho aqui uma... Vamos ver se eu acho aqui enquanto eu falo. Eu tenho aqui uma prestação de conta dos meus relógios vendendo. Achei esse dia na minha agenda, né? Que isso. É. Mas aí o que acontece? Eu comecei a questionar, de novo questionando. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Eu tinha Vendendo. 18 anos vendendo relógio. Claro que foi um mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. Eu tinha a sensação que eu tinha uma fórmula que fazia as pessoas saírem daquela situação delas. Eu tive a sensação de ter descoberto um caminho de saída. Porque, cara, eu ganhei, sei lá, 5, 6, 7 salários mínimos no mês vendendo relógio. Por que uma pessoa, ela trabalha um mês inteiro para ganhar um salário mínimo e levando 5 horas, carregando cimento nas costas, trabalhando em obra? Por que ela faz? Porque ela não vende relógio, caramba. Essa era a minha sensação. Mas por que as pessoas não fazem isso também? Isso é um sentimento interessante. Porque esse sentimento tem a ver comigo. Eu me sinto tendo uma boa notícia para dar para as pessoas que pode libertar elas do sistema. Esse é o meu mote, não é?